meus amigos, Wesley se apresentando e mais uma vez, muito bem recebidos ao Reavaliando. Vamos comentar de uma revista que trintou também, tem filmes do período que completaram 30 anos, é o retorno dela ao Reavaliando. Terei que abaixar os VHS para termos mais habilidade ao mexer nessa revista. Vamos falar de 7 terror e ficção, com Shocker na capa, Gremlins 2, uma entrevista excelente com Joe Dante, vou abaixá-la, deixá-la de lado. Robocop 2, espero que vocês possam ver Robocop 2, De Volta para o Futuro Parte 3. Nessa época a 7 deu pôsteres do De Volta para o Futuro Parte 3 e do Hellbolt, que é a parte do Hellraiser, a parte 2 do Hellraiser. Infelizmente a comprei em sebo, foi em sebo? Não, foi no Mercado Livre. Nunca consegui ver esses posters. Se você tem, me mostre, por favor. E vamos lá. A propaganda do VHS do período, eu gosto dessas coisas assim. Essa parte da nostalgia eu curto bastante. O Shocker, o Horace Pinker, que na realidade é o Mitch Pilecki, que é o chefe do agente Mulder, da agente Scully. Robocop 2 com direção do Eve Kashner. O Doc Brown e o McFly, Hellbound 2. O Gremlin Duff, tem gente que não sabe que o nome desse Gremlin é Duff, inspirado no Patolino, que o nome original do Patolino é Duff Duck, ou Death Duck, combustão espontânea. Aí no índice eles falam de uma entrevista com o Tobe Hooper, tem os vídeos que eles recomendam, Hellbound, eles dão um apanhado sobre Hellbound, Robocop 2, De Volta para o Futuro 3, design e cenografia no cinema. Quem mais? Joe Dante, a entrevista com ele, e um apanhado do que foi o Shocker. O Shocker é o seguinte: eu me lembro desse filme, mas não com a perfeição que eu gostaria. Eu gostaria de fazer uma crítica mais apurada para vocês. É um filme que demorou muito a sair em DVD no Brasil. Felizmente e infelizmente, ele está naquele pack grudado da Obra-Primas, que é legal. Vem com Cérebro, vem com os palhaços do espaço sideral, A Bolha Assassina. São filmes que eu gosto, mas também deveria ter a opção do individual, do avulso. E o pessoal não está mais cobrando isso. Não está mais cobrando isso, não pode continuar nisso. Mas enfim, o Shocker. Antes nós vamos dar aqui um apanhado de carreira do Wes Craven. Vou baixar rapidinho a revista. O Wes Craven, ele é um cara que o cinema entra muito devagar na vida dele. Não é igual o Joe Dante, o Steven Spielberg, o George Lucas, o Robert Zemeckis, que o cinema, desde criança, ficava na imaginação deles. Pois o Wes Craven vem de uma infância muito religiosa, os parentes cobram muito as coisas, e geralmente quando você nasce em famílias religiosas, eles vão te privar um pouco de cinema, quadrinhos, da cultura em geral. Infelizmente é verdade, eu não estou aqui criticando nenhuma religião em si, você não pode bloquear a criança ou adolescente dessa forma. Quando o Wes Craven tem acesso ao cinema, ele vai começando a ver filmes do Fellini, Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman, enfim, aí ele vai tendo acesso aos filmes de terror. E nessa quarentena eu fui vendo, já sabia disso, mas eu tive mais certeza. Os filmes do Wes Craven, em comparação aos seus companheiros, John Carpenter, David Cronenberg, são os mais violentos. Ele mostra a violência da sociedade americana, a família americana em declínio. Ele, sabe, às vezes tem uma pessoa bêbada, uma pessoa que foi condenada à morte, cenas ou comentam sobre estupro. Isso já é bem a característica dos filmes do Wes Craven. Só que o Wes Craven, ele era um cara muito pacato na vida real, ele era professor, não tinha nada. O pessoal confunde, né? O pessoal acha que o artista é igual aos personagens, enfim. E na época que é criado o Shocker, o Wes Craven ele perde os direitos do Fred Krueger para a New Line. A New Line Cinema, ela não era comprada pela Warner no período. Ela usa e abusa do do Fred Krueger. Ele faz o cara no fast food, mas é um personagem que vai ganhar dinheiro. Ela sabe que vai ganhar dinheiro. Assim como a DC é dona do Superman, ela aproveita o Superman até onde ela pode, o Capitão América na Marvel, eles vão usar até onde puder o personagem. E ele faz meio que um rival para o Fred Krueger. E nessa revista, os autores da 7 citam A Hora da Zona Morte, do David Cronenberg, baseado no Stephen King.
Invasores de Corpo, do Don Siegel, muitos filmes do Cronenberg, eles dão uma apanhada legal. E o Wes Craven, depois do Primeira Hora do Pesadelo, aliás, os 2 pesadelos que eu mais gosto são os feitos pelo Wes Craven. O primeiro, o 7 e o 3 que tem roteiro dele. Eu gosto das continuações também, mas elas ficam mais a desejar, mas enfim. O Horace Pinker, comparado com o Fred Krueger, ele é bem mais violento, ele é bem mais bruto. Eu até conversei isso uma vez com o Igor Rumini. O Fred Krueger, a princípio, ele era um cara muito ardiloso, um cara que invadia a intimidade das pessoas, ele brinca com o sentimento das pessoas. Depois, por causa da New Line, ele vai ficando comediante, ele vai ficando mais gaiato, mais espalhafatoso, mas isso já é culpa do estúdio. E eu fico naquela, será que o Wes Craven, se tivesse o controle criativo, controlaria o Fred Krueger? Pois as continuações do Pânico, do 3 em diante, vai decaindo bastante, e ele teve muita liberdade criativa da Miramax, da Dimension Films, enfim. Aí tem uma citação ao Carrie Estranha, muito ao Iluminado, mostra a selvageria, que é o Horace Pinker, o herói principal. E o Wes Craven, ele tinha uma produtora de filmes, ele tinha um escritório, tem gente que não sabe. O Wes Craven, ele prometeu uma continuação. Será que ele não dirigiria, ele produziria esse choque que foi oferecido originalmente? A MGM deu um bom dinheiro para o Wes Craven, mas ele não teria o controle criativo, por isso que ele foi para Eleve produziu filmes como O Príncipe das Sombras, do Carpenter, Eles Vivem também, do Carpenter, O Iluminado, com Jack Nicholson, quando estava saindo em VHS. Ele também cita o Timothy Leary, que é um cara lá, seria tipo o pai dos gurus, dos hippies, dos gurus não, dos hippies norte-americanos. Eles também citam várias coisas aqui, vários filmes que, os que eu me lembro de momento são esses, os que eu me lembro de momento aqui são esses. Ela tem uma trilha bem mais heavy metal, também, como ele é um filme mais voltado pro gore, ele lembra bastante os Evil Deads do Sam Raimi, e aqui ele. Finalmente o retorno dele ao Reavaliando. Joe Dante com a Gremlin Vamp, o Brain, que é dublado pelo ator Tony Randall, tem gente que não sabe isso, se bem que as dublagens no Brasil são excelentes também. O Joe Dante, ele fala do seu começo com Roger Corman, ele formou-se na Filadélfia, no mesmo colégio onde forma também o diretor David Lynch. Ele fala que com Corman, ou o famoso Roger Corman, ele aprendeu a editar, que um filme tem que ser entregue no prazo, onde direcionar as câmeras, não ceder à pressão. E o Joe Dante era um cara que dava muito dinheiro. Os estúdios sempre poderiam recorrer a ele. E depois do sucesso do primeiro Gremlins, a Warner faz propostas muito boas ao Joe Dante. Ele fala que na mente dele, ele bolou uns 4 anos bolando a história do Gremlins. E o 2... ele já conta com os talentos do Christopher Lee como Dr. Catheter. Tem o retorno da Phoebe Cates como a Kate Berlinger, a namorada do Billy Pretzel. O Sr. Wong, que é o dono original do Gizmo, o Gizmo. Robert Picardo. Aqui o Robert Picardo, ele está controlando os Grêmios, ele faz o Sr. Foster. O Christopher Lee, que também é boneco, mas é muito bem controlado. Olha só que bacana. Esse aqui é o Bud Buttick, se eu não me engano. Eu não me lembro o primeiro nome dele. É meio que um comediante lá dos Estados Unidos. A Kathleen Freeman, que é uma atriz que filmava bastante com o Jerry Lewis. Quem gosta da fase clássica do Jerry Lewis, ela é meio que a versão feminina do Jim Martin nos filmes do Jerry Lewis. E o Joe Dante fala que não gosta de fazer continuações, e realmente as continuações baseadas nos filmes do Joe Dante ficam muito a desejar, que é o Piranha 2, que é feito pelo James Cameron, as diversas adaptações do Grito de Horror, que é baseado em livro, tem gente que não sabe disso. Mas enfim, e a repórter, que é até Ana Maria Baiana. Ana Maria Baiana, ela fala, mas você faria uma continuação de um outro filme seu? O Viagem Insólita, ou Inner Space, já abordado no Reavaliando, ele fala que a bilheteria não foi tão boa nos Estados Unidos. No resto do mundo sim, mas se tivesse um orçamento bacana, o mesmo elenco, a mesma equipe de produção, ele toparia tranquilo. E é uma pena que o Inner Space até hoje não tenha a continuação. Poderia ter virado uma trilogia, mas enfim. A Ana Maria pergunta para ele por que ele trabalha sempre com Robert Picardo,
como é que fala esse pessoal? Zach Galligan, Dick Miller. Ele vai repetindo esses atores por causa que eles são pessoas boas como seres humanos, eles estão sempre disponíveis na TV. A TV dá para puxar mais fácil o ator do que do cinema, e na TV estão sempre as maiores oportunidades. E ele fala que tem atores assinaturas, como tinha o John Ford, o Ingmar Bergman, o Federico Fellini. Isso é bacana, o Joe Dante. E a Ana Maria Baiana, ela elogia bastante o Gremlins 2. Ela fala que uma das sacadas é que todo mundo está levando a brincadeira. E o Christopher Lee, que fez vários filmes na Hammer, principalmente o Drácula, ele leva a sério, ele está muito sério, mas essa que é a graça do filme. As continuações, A Hora do Pesadelo 2 e 3, foram lançadas pela Warner, mas a Warner nunca lançou o primeiro em VHS. O primeiro saiu pela Fox, pela Abril Video aqui no Brasil. O design e produção é o seguinte. O repórter aqui da revista, o autor dessa matéria, ele fala da importância do design e dos cenários nos filmes de ficção científica. E, na minha opinião, os 3 locais onde você mais, ou filmes, que você mais trabalha design e cenário, são os filmes de terror, ficção científica e os desenhos animados. Até se você for ver um faroeste, você tem que prestar atenção naquele salão, naquele rancho, naquela diligência. Tem gente que não presta atenção nisso. Aí mostra o Tron, o Metrópolis, um desenho original do Metrópolis, Alien, o Oitavo Passageiro. Eles vão citando os trabalhos de Derek Maddick's, já abordado reavaliando, Ron Colby, que fez Aliens do James Cameron, o Resgate, Jane Fonda no Barbarella, eles falando que é um cenário bem cafona. Eu queria muito ler o quadrinho para comparar. Blade Runner cita o design Sid Mead, que trabalhou com Ridley Scott, se eu não me engano, com James Cameron. Vários deles foram indicados ou ganhadores do Oscar. Jane Fonda de novo, Viagem Fantástica, que é indicada a Oscar de, se eu não me engano, ganha de figurino. Eu não me lembro agora. No ano de 66. Eu sei que de efeito ele ganhou. O Thunderbird, ou a família Gary Edelson, que faz John 90, Stingray, Capitão Escarlate, Jornada nas Estrelas, que já são efeitos aqui do Douglas Trumbull, que depois vai trabalhar com Ridley Scott, Tobe Hooper, Metrópolis, Brasil, o filme que eu queria bastante em DVD e Blu-ray, só que a Versátil obra-primas, eles estão com aquele negócio, eles estão no ritmo da Panini, eles acham que Blu-ray é coisa de elite, não pode ser assim. Tudo bem que tem gastos, mas não pode, eu considero isso erradíssimo. O Tron de novo, Aliens, o Resgate, que já são cenários do James Cameron bem baseado no Roger Corman, da fase que ele trabalha com o Roger Corman. Há 7.000 vídeos, essa do ano de 90. Aí tem o Batman, Contatos Imediatos, Roger Rabbit, o Bebê de Rosemary. Aí aqui tem o Christopher Maguire, que fez os cenários do Jornada na Guerra nas Estrelas. O Segredo do Abismo do James Franco, até hoje tem uma cenografia muito boa. O primeiro Duna. O Duna é legal, cara, porque é difícil adaptar uma obra como o Duna. O pessoal não vê isso. O Christopher Maguire, que fez vários desenhos de storyboard para Indiana Jones, Star Wars. Enfim, é um cara de confiança do Lucas e do Spielberg. O Brinquedo Assassino, a capa do VHS, essa capa até eu chamo muita atenção, né? E aí são mais bonitas que a do DVD e Blu-ray do Brinquedo Assassino. A conclusão do De Volta para o Futuro 3 é a primeira vez que o De Volta para o Futuro está sendo, tirando o quadrinho, comentado no Reavaliando, Monument Valley, onde filmava muito o John Ford. E aqui a terceira parte, na minha opinião, e eu concordo, ela é a parte mais simpática da trilogia. Ela tem a simpatia que tinha no primeiro filme. O segundo filme, como eles foram filmados simultaneamente, o segundo filme eu gosto bastante, mas ele é como uma parte de uma ópera, ele é mais pessimista. O Robert Zemeckis e o Bob Gale, eles admitem que eles se concentraram mais no 3, o 2 ele ficou um pouco prejudicado no roteiro. É legal essa humildade deles. A famosa cena em que o Doc Brown ele tem que salvar... Na realidade ele tem que jogar o McFly no futuro. Só que ele encontra a Clara Clayton, quem vê o filme sabe do que eu falo. Robert Zemeckis, os ancestrais de McFly, que eles são irlandeses. Eles falam da ignorância, que é o Tannen dos anos 1800. E o De Volta para o Futuro, se a gente for olhar lá bem, ele é uma história de 100 anos. Ele começa de 1885
E vai até 2015, eu acho que dá 100 anos, se eu não me engano. E sempre é no final 5. Quem olhar isso com bastante calma vai perceber bem. A professora Clara Clayton, ela é casada com Ted Danson, tem gente que não sabe não. O Doc Brown casando. E a sacada foi dedicar essa história ao Doc Brown, que as 2 primeiras histórias são dedicadas à família McFly. Já o Robocop 2, na realidade os caras vão pegar no meu pé. Os Robocop, eles não são essas continuações ruins que a galera coloca. O problema é que eu acredito que tem muita interferência de estúdio. A armadura, ela é bem mais prateada, ela é mais azulada. Ele fala que como o Robocop se passa em Detroit, que é a cidade do automóvel, era a cidade do automóvel dos Estados Unidos, é mais fácil reconstruir o Robocop, a Lewis e o Robocop 2. E é um roteiro feito pelo Frank Miller. Olha o Frank Miller aqui com Irving Kershner. Irving Kershner é um diretor que eu gosto bastante. Ele também começou com quem? Rufem os tambores. Roger Corman, a Nancy Ellen retornando ao seu papel. Tem aquele menino muito mal, né? Pra você ver que uma criança também tem a maldade. O Robocop 2, quando ele é desmontado, aquela menina que provavelmente ela já tinha relações sexuais com esse menino, dá pra perceber isso. E aí onde que eu falo pra você, leia os quadrinhos sempre. Sempre faça isso. Leia o quadrinho no dia e ao mesmo tempo veja o filme. Não há dificuldade disso. E a gente vê a importância dos quadrinhos. Eu já vejo aqueles canais ou mesmo páginas do Facebook. Os caras têm um preconceito com os quadrinhos que eu nunca vi. Eu saí de muitos canais ou mesmo páginas porque não dá. E sempre me perguntei por que esse Robocop 2 não deu certo. Porque tem o Irving Kershner, que fez o Império Contra-Ataca, que é a melhor parte do Star Wars. O 007 Nunca Mais Outra Vez, que é um filme excelente do James Bond. Os Olhos de Laura Mars. É incrível, né? É incrível que esse Robocop 2 não funcionou. Já o Hellbound 2, vamos pegar no meu pé agora. O problema aqui foi o seguinte. Eles deram muitas atenções aos cenobitas. Os cenobitas no primeiro filme é mais misterioso, eles são muito maus. Aqui eles se concentram demais nos humanos. Esse que é o problema. Você também tem que dar um equilíbrio entre os personagens principais e os vilões. Isso não ocorreu. Até que eles fazem aquele final claustrofóbico. Final assim, que eu falo, a trilogia. O Hellraiser 4 em diante eu nem considero. O 3 é muito a desejar, mas os efeitos são bem competentes. O 2 não é de todo ruim, mas enfim. Vale a pena. Eu consegui recentemente comprar aqueles DVDs de papelão na Americana. Foi bem baratinho, R$1,99, uma coisa assim. Comprei bem baratinho. E o Tobe Hooper é o cara que eu acredito que mais já passou no Reavaliando, ele e o Joe Dante. Joe Dante já apareceu bastante aqui. Uma entrevista super bacana com ele. Ele falando do começo de carreira, do seu reencontro com Robert Englund na série de TV do Fred Krueger. Tem gente que esquece. Infelizmente ela nunca é lançada no Brasil em DVD. Parece que nem nos Estados Unidos ela existe no formato digital. No Blu-ray eu nem conto. Aí falando que o Tobe Hooper, ele gosta dos filmes macabros, ele sabe que é um terreno muito fértil. E os filmes do Tobe Hooper vão ficando mais maduros depois do Poltergeist. Ele era a primeira escolha do Homem-Aranha. O Homem-Aranha seria feito na Canon, desculpe. Ele seria feito na Canon. A Canon perde os direitos, ela decreta falência. Aquele Capitão América, ele é da 21st Century, ele não é da Canon. Tem gente que acha que é da Canon, aquele Capitão América. E ele fala que sim, toparia o Homem-Aranha pelo Mena Regolas e o Yoram Globus. Fala do Brad Dourif, que é um cara... Ele se queimou nas filmagens. Tem uma cena que ele se queimou e eu acredito que eles vão aproveitar essa cena e ele não aparenta. Tu vê como é um bom ator. Ele fala de um projeto, o Tobe Hooper, que ele participou da TV sobre os sem-tetos. Ele fala que esse tipo de projeto jamais seria feito na Hollywood tradicional. E é verdade. São pouquíssimos filmes sobre os sem-tetos em Hollywood. É uma entrevista muito bacana, muito, muito bacana. Ele fala que produziria um filme com o irmão do Danny Elfman, o Rick Elfman. Vou até procurar depois no IMDb esse filme. Sobre o design dos filmes. Fala... Não. Aqui é a tecnologia, perdão. A tecnologia nos filmes. O Chaplin, que era uma crítica à industrialização. Eu nunca tive problemas com a tecnologia. Mas nos filmes mostram que a tecnologia vai se sobressair contra o humano, que as pessoas vão ficar muito dependentes, algumas vão ficar até mais maldosas.
É igual o Clube da Luta, eu vejo o Clube da Luta, eu nunca tive aqueles problemas do Clube da Luta, mas eu entendo a crítica do Clube da Luta. O David Cronenberg, que critica bastante a ciência nos seus filmes, né, o Mosca, da Geena Davis, que também saiu naquele Blu-ray caríssimo da Versátil. O Macunaíma é um filme bacana do cinema novo nacional. Poltergeist, que é uma crítica à TV, tem gente que não pegou até hoje. 2001, que é o filme que eu mais gosto do Kubrick. Tem gente que não vai acreditar. Ele fala que a máquina sim pode tomar o controle da situação. O 2001, ele é meio que um filme de terror, se o pessoal olhar bem, apesar de ser um filme de arte. Navigator, que provavelmente deve sair pela Versátil. Espero que não saia apenas em Blu-ray, eles têm que começar a fazer esse equilíbrio. É o Comboio do Terror, do Stephen King, que é baseado num curto, muito curto, eu tenho muita vontade de ler. O Roma, do Fellini, que também é uma crítica à sociedade moderna, como ela estava... Sempre que pode, Fellini está aparecendo no Reavaliando. Que ela estava se dedicando bastante à industrialização. E o Fellini criticava a TV, embora ele filmasse para a TV. Aqui nós temos o Tron de novo, falando da importância da tecnologia no Tron. Doutor Fantástico, falando daquela importância das armas, se houvesse a guerra nuclear. E recentemente eu comprei o DVD do Jogos de Guerra. Jogos de Guerra também é a crítica, se houvesse a terceira guerra nuclear mundial, como ela seria? Será que os russos e os americanos topariam tudo até o final? O Elevador Assassino. Pipoca, né? A 7 fazendo propaganda dos VHS. E aqui na videografia, são 14 diretores que eles destacam. Infelizmente eu tenho 7 desses filmes aqui, 7 desses diretores praticamente completo na minha coleção. Wes Craven eu não tenho Aniversário Macabro, que são naquele pack da Obra-Prima, que não é caro, dá pra encarar, é porque eu não tive dinheiro mesmo. Convite para o Inferno, A Maldição da Samantha, que eu comprei, mas por causa dos Correios não sei quando vai entregar. A Maldição dos Mortos-Vivos, que eu quase comprei, mas compraram antes de mim no Mercado Livre. Pesadelo em Elm Street, que é o título original, é A Hora do Pesadelo. Aqui no David Cronenberg, eu praticamente já desisti do filme dele, não por serem ruins. Scanners, Videodrome, Calafrios, Filhos do Medo, A Hora da Zona Morta, que eu tenho, esse eu tenho. Enraivecida, sai naqueles packs Blu-ray, e o pessoal está esquecendo que Blu-ray não é só cardzinho não, né? Card, é pôster, que é importante também, é bacana, mas tem que deixar o negócio mais acessível. Os caras parecem que tem medo de deixar o negócio acessível para a população. Sam Raimi, Na Morte do Demônio, é outra saga difícil de comprar, Evil Dead. John Carpenter, que eu tenho todos, com exceção do Christine. Tem o Enigma do Outro Mundo comentado no Reavaliando, Dark Star, o Fog, o Bruma Assassina no Brasil, Fuga de Nova York. O Arnold Schwarzenegger, antes aqui, Starman comentado no Reavaliando, Halloween comentado no Reavaliando. São o Carpenter. O Exterminador do Futuro, que era o único VHS do James Cameron disponível, até porque o Cameron ele tem uma filmografia pequena. Tobe Hooper, infelizmente, como saiu naquele pack, Invasores de Marte, Massacre da Serra Elétrica 2, eu só tenho um Poltergeist aqui da lista, Hora do Pesadelo, o episódio No More Mr. Nice Guy, Nunca Mais um Bom Cara, uma boa pessoa, que não sai o DVD da série, Stanley Kubrick, do Kubrick eu tenho todos, aqui abordado Laranja Mecânica, 2001 e o Iluminado, claro. Dario Argento, que é Plumas de Cristal, o primeiro filme dele. Prelude para Matar. Dario Argento sempre considerei muito difícil de colecionar, é muito difícil, eu gosto do cara, mas é difícil de colecionar. Ridley Scott, o Blade Runner, o crítico mete o pau, mas porque Blade Runner não é que ele mete o pau, é que ele vê que é um filme mais cabeça, não é um filme para todos. Contatos Imediatos, Spielberg, eu tenho tudo. Contatos Imediatos, Histórias Maravilhosas, com exceção da parte 2, que é no pack da segunda temporada, que é aquele trem que vai passar na casa daquela família. É um episódio muito bacana, do Spielberg, eu não tenho. ET eu tenho, No Limite da Realidade eu tenho Autorado, Encurralado, abordado no Reavaliando. O John Badham só tem os Jogos de Guerra e o Trovão Azul, que eles descem a lenda do Trovão Azul. Joe Dante eu tenho com orgulho, Gremlins, Histórias Maravilhosas, infelizmente eu não tenho. Não, eu tenho um episódio dele, falta aquele episódio do The Grable, que é daquele monstro que está... um monstro tipo Hóspede do Barulho, que está atacando uma família. Eu tenho aquele episódio dos fantasmas lá, que o Robert Picardo vai aluga a casa, também feito pelo Joe Dante. Grito de Horror, Viagem Insólita,
No Limite da Realidade, o Autorado, que é um Além da Imaginação, o filme. George Romero é muito difícil comprar. Exército do Extermínio não tenho, Creepshow não tenho, Martin, que saiu naquele pack da Versace, que você é obrigado a comprar aqueles packs. Não tinha A Noite dos Mortos Vivos, só vai sair em 94, a revista é de 90, só em 94 em VHS. Clive Barker é um cara muito difícil, tanto livro como filmes, é difícil de colecionar. Só tem uns 2 releases, enfim. E já no Correio, aqui tem uma propaganda de 1 século em 43 minutos, eu acredito que vai ser relançado. No Correio, é o pessoal falando da iniciativa, tem como é que é o nome dele aqui, meu Deus? Aquele escritor de ficção científica, acho que é Braulio Tavares. Um conto dele foi publicado numa sete anterior, ele agradece muito a sete por esse conto ter sido publicado. Eles falando do Edgar Allan Poe, que eles gostaram de uma determinada matéria, elogiando o Hellraiser, Clive Barker, entrevistas com George Romero, James Cameron, William Friedkin, aquela sete da Hora do Pesadelo 5, que nós comentamos no Reavaliando. Eu vou deixar o link. E é isso, pessoal elogiando tal. Gente, é isso aqui. O resto é correio, o pessoal, eu quero pôster da Hora do Pesadelo e tal. Muito, muito obrigado por mais esse acesso no Reavaliando. Os 30 anos dessa revista, eu vou colocar para que vocês possam ver. Muito, muito obrigado pelos acessos. Compartilhem. O compartilhamento é importante para o crescimento do Reavaliando. Dicas, esmague no like se puder. E até o próximo Reavaliando.